Olá a todos, vamos agora para o módulo 23. Aqui a gente vai aprender uma outra forma de medir ângulo. Até agora a gente está acostumado a medir ângulo em graus. A gente vai aprender que os ângulos também podem ser medidos numa outra unidade que é chamada radiano. Tá? A ideia é mais ou menos pensar que nem temperatura. Aqui no Brasil a gente mede temperatura em graus Celsius, nos Estados Unidos eles medem em grau Fahrenheit. E a gente sabe, tem uma forma de converter de uma unidade para outra. Distância. Aqui no Brasil, distância entre cidades a gente mede em quilômetros. Em outros lugares do mundo, em outros países do mundo, eles usam milhas. E a gente sabe converter de milha para quilômetro, de quilômetro para milha. Então aqui a ideia vai ser a mesma. Então eu posso medir o ângulo em graus, posso medir o ângulo em radianos, e eu vou ter uma forma de converter de uma unidade para outra. A conversão é simplesmente isso aqui. 180 graus são π radianos. Tá? Então o ângulo que mede 180 graus, o ângulo raso, ele mede π radianos. Daqui a gente já consegue tirar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o ângulo de 90 graus, metade desse. Bom, se ele é metade, 90 graus, vai corresponder a quanto? Metade desse. Então, π sobre 2 radianos. O ângulo de 360 graus, o dobro desse. 360 graus vai corresponder, se é o dobro desse, é o dobro desse. 2π radianos. Vamos fazer agora os exercícios da aula. Ele pede para a gente converter, no exercício 3, ele pede para a gente converter as seguintes medidas de graus para radianos. Bom, o que eu faço? Tem duas formas de fazer. Vou fazer o A de um jeito, vou fazer o B de outro jeito, e o C aí a gente pensa no que faz depois. Mas pensa comigo, 30 graus não é eu pegar o 180 e dividir por 6? Se eu divido 180 por 6, dá 30. Né? 3 vezes 6 dá 18. Então, se eu dividir 180 por 6 deu 30, em radianos eu vou dividir o π por 6 para dar a medida do ângulo. Então, isso aqui vai ser π dividido por 6 radianos. Simples assim. Agora, às vezes a gente não percebe de cara que conta eu tenho que fazer. Aqui é fácil. 180 para virar 30 eu divido por 6. Agora, 180 para virar 36 eu tenho que dividir por quanto? Esse já é mais difícil. Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ganhar espaço. Eu posso pensar assim. Ora, 180 graus são π radianos. Essa é a conversão entre graus e radianos. O ângulo que eu quero converter é 36 graus. Ele vai ser x radianos. E agora eu tenho uma regra de 3 para resolver. Resolvendo a regra de 3, eu vou obter 180 vezes x, 180 graus vezes x, é 36 vezes π radianos. É só pegar o 180 e passar dividindo. Então, eu vou obter que x é 36 vezes π dividido por 180 radianos. Vamos tirar esse daqui. Meu x vai dar 36 é 2 vezes 18. 180 é 10 vezes 18. Então, se eu simplificar em cima e embaixo, dividindo por 18, divide o numerador por 18, o denominador por 18, em cima vai dar 2π e embaixo 10.
E agora simplifica de novo, 2 com 10. Isso aqui é igual a π sobre 5 radianos. O último, que era o C que estava aqui, ele pediu um ângulo de 240 graus. 240, eu posso pensar assim. 240, você concorda que é a mesma coisa que 8 vezes 30? 8 vezes 30 dá 240. Mas 30 graus, eu já sei quanto que é em radiano. 30 graus é π sobre 6. Então vai ficar 8 vezes π sobre 6, agora em radianos. E aqui eu posso simplificar o 8 com o 6, dividindo por 2, em cima dá 4, embaixo dá 3. Então o resultado, 4π sobre 3 radianos. Tá? Então 30 graus é π sobre 6 radianos. 36 graus é π sobre 5 radianos. 240 graus, 4π sobre 3 radianos. Percebe uma coisa? A gente usou dois métodos diferentes. Se você consegue bater o olho no número, na medida, falar assim, é tantas vezes outra, ou é tal medida dividido por tanto, você faz direto a conta. Se for difícil, aí você tem sempre a regra de 3 para te ajudar. Vamos fazer agora o caminho contrário. O caminho contrário, ele pede para a gente converter as seguintes medidas de radianos para graus. Bom, π sobre 3 radianos, quantos graus serão? Percebe que eu estou pegando π e dividindo por 3? Mas quem é π? π radianos não é 180 graus? Então, se eu dividir esse por 3, esse eu tenho que dividir por 3 também. Intuitivamente, a gente pode pensar assim, se o ângulo em radianos é 1/3 desse, o ângulo em graus tem que ser 1/3 também. Eu peguei o ângulo e dividi em 3 pedaços. Então, se eu dividir em 3 pedaços em radianos, eu também dividi em graus. Então, aqui é só perceber. Peguei o π, dividi por 3. Mas se eu peguei o π e dividi por 3, mesma coisa é pegar o 180 e dividir por 3. Então, isso é 180 sobre 3. 180 dividido por 3 vai dar 60. 18 dividido por 3 dá 6. Então, eu descobri que π sobre 3 radianos é 60 graus. Vamos ver agora o π sobre 4 radianos. Posso pensar dessa forma, que a gente fez aqui o primeiro, mas se eu quiser, eu sempre posso recorrer à regra de 3. Quando você usa um, quando você usa outro. Você é livre para escolher. O que você achar mais fácil, você usa. As duas formas estão corretas. Então, vou colocar aqui o B. Ele queria que a gente convertesse π sobre 4 radianos. E para esse, eu vou usar a regra de 3 só para exemplificar. Então, eu sei que 180 graus é π radianos. E agora eu tenho π sobre 4 radianos e eu quero descobrir em graus quanto corresponde. Faz a regra de 3 e aí a gente vai descobrir x vezes π, então ficou π que multiplica x. Isso está dando igual 180 vezes π sobre 4. Então, 180 vezes π sobre 4. Vou pegar esse π que está multiplicando o x, passar dividindo. Então, o x vai ficar 180 graus vezes π sobre 4 dá 180 vezes π, tudo dividido por 4. Esse π vai ter que ir vai passar dividindo, então ele vai ter que vir aqui para o denominador. E agora esse π com esse π cortam. 180 dividido por 4, 180 dividido por 2 dá 90, dividido por 2 de novo, isso aqui deu 45 graus. Tá? Então, π sobre 4 radianos é 45 graus. Uma sugestão que eu tenho para vocês é fazer uma lista com os principais ângulos. Quais ângulos que aparecem muito? 30, 45, 60, 90, 180. Esses ângulos que aparecem muito na geometria,
Faz uma listinha na capa do caderno, na capa da apostila, em algum lugar de fácil acesso e já coloca a conversão. Quantos graus são, quantos radianos correspondem. 30 a gente fez aqui, o 60 está aqui, o 45 está aqui. Faz essa listinha. Para quê? Como eles vão aparecer muito daqui para frente, para você pegar traquejo e agilidade na resolução de problemas. Você não precisa fazer a regra de 3, você não precisa converter toda vez. Basta uma vez. Depois que você aprendeu que 30 graus é π sobre 6 radianos, você só usa essa informação. Beleza? Eu vou colocar agora o enunciado do próximo exercício, já volto para a gente resolver. Vamos agora resolver o exercício 5. O enunciado vocês acabaram de ver no vídeo, né? Resumindo, ele fala que eu tenho uma pista circular, o raio dessa pista é 30 metros, uma pessoa vai correr sobre a pista, ou seja, sobre a circunferência, um percurso que vai corresponder a um ângulo central de 2π sobre 3 radianos. E ele fala para calcular qual a distância que a pessoa vai percorrer na pista, né? Quantos metros ela vai correr. E ele fala para usar a aproximação que π é 3,14. Então eu vou desenhar aqui no meu problema, como problema de geometria não tem desenho, faça o seu desenho. Já desenhei a pista circular, O é o centro da circunferência, e eu vou desenhar aqui, esse é o raio, 30 metros, que o exercício falou, e ela vai correr, por exemplo, desse ponto A até um certo ponto, vai correndo, 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 até chegar aqui no ponto B. Então o percurso que a pessoa fez é esse vermelho aqui que eu estou pintando sobre a circunferência. É isso que ela correu daqui até aqui. O ângulo central onde está? É esse aqui. Ele fala que corresponde a um ângulo central de 2π. Isso aqui ruim, hein? 2π sobre 3 radianos. Como que eu vou fazer para descobrir essa distância que a pessoa percorreu? Eu vou pensar o seguinte: se a pessoa tivesse dado uma volta inteira nessa pista circular, se ela deu uma volta inteira, quanto que ela andou, qual o ângulo central correspondente? Uma volta inteira é 360 graus. Mas percebe que o exercício está trabalhando em radianos. Então vamos trabalhar em radianos também, já aprendemos como funciona. Uma volta inteira, 360 graus, é 2π radianos. Então, uma volta, eu ando 2π radianos, esse é o ângulo. E isso corresponde a quanto? Se eu der uma volta inteira, eu vou andar o comprimento da circunferência. Como que a gente calcula comprimento de circunferência? É 2π vezes o raio da circunferência. Então, 2πr. Então, só para indicar, isso aqui é 360 graus, só que eu escrevi em radianos, porque o meu problema está me dando os dados em radianos. E isso aqui é o comprimento da circunferência. Tá? Se eu andar uma volta inteira, eu vou andar o comprimento da circunferência toda. Mas o atleta, ele não andou uma volta inteira. Ele andou só de A no arco AB. Por isso que eu fiz a curvinha em cima. É um arco que começa em A e termina em B. Começa em A e termina em B. Quantos radianos ele correu? 2π sobre 3 radianos. Qual a distância que ele percorreu, que é o que o exercício quer que eu descubra? Eu vou chamar de D. E agora eu faço a regra de 3. Eu vou ficar aqui 2π radianos vezes D. Isso tem que ser igual 2π sobre 3 radianos vezes 2πr. Então vai ficar 2π sobre 3 vezes 2πr. E o R eu já vou trocar pelo raio da circunferência, que é 30. Então o que eu fiz aqui? Eu troquei o raio já por 30. Como eu quero descobrir o D,
eu vou pegar esse 2π, passar dividindo. Então vai sobrar que D é... Quem vai estar aqui no numerador? 2π, 30. Quem vai estar no denominador? O 3 e esse 2π que passou dividindo. Agora, 2π em cima com 2π embaixo cancelam. 30 com 3 simplifica, sobra 10 em cima. No final, eu percebi que a minha distância foi 2π vezes 10. 2π vezes 10 dá 20π metros, porque o meu raio está em metros. Se ele não tivesse dado essa informação para usar o π aproximadamente 3,14, o exercício termina aqui. Se o exercício não mandou você substituir o π, você não substitui. Deixa a resposta com o π mesmo. Mas nesse caso ele pediu para substituir. Então agora, no final, a gente substitui. A minha distância vai ser 20 vezes 3,14. Multiplicar por 20 é multiplicar por 2 e depois por 10. Multiplicando por 2, isso aqui vai dar 6,28. Multiplicando por 10, 62,8 metros. Se eu não me engano, essa alternativa é a alternativa D. Mas como eu estou sem a apostila aqui, confere por favor.